Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. É muito bom chegar até você neste dia em que nós estamos recebendo a visita do Menino Deus. Foi nos dado um presente. Jesus está no meio de nós. Feliz Natal! Feliz Natal a você, a sua família, nos meus mais sinceros votos para que neste Natal realmente o Menino Jesus possa visitar você e a sua família. E nessa visita, fazer de você uma pessoa com uma fé ainda maior. Feliz Natal! Transmita à sua família também esses meus mais sinceros votos de Feliz Natal, porque um presente nos foi dado. É o programa Gente de Fé chegando com muita alegria neste dia todo especial. Hoje nós estamos até com um cenário diferente, nós podemos até mostrar a câmera aqui, os presentes, o Menino Jesus que está aqui já no meio de nós e hoje com um testemunho também muito especial que eu tenho a alegria de ter até um tema hoje, viu? É Jesus, Maria e José, a nossa família. E hoje com muita alegria recebo o Jimmy. Bem-vindo, Jimmy. Obrigado, Padre Anderson. É uma alegria poder estar aqui também, participando deste programa especial de Natal. Deus abençoe você que está nos acompanhando agora. Eu também só posso desejar a você esse Feliz Natal, porque de fato é um dia feliz, Padre. É um dia de nós verdadeiramente celebrar, né, neste Natal, porque o grande presente entrou na nossa casa, que é Jesus. É o Menino Jesus. Este é o maior presente que nós podemos receber para as nossas vidas. Muito bem. E hoje você é membro da Canção Nova, membro da comunidade Canção Nova. Você pode até ser conhecido, digamos, não somente dos membros como membro, mas também algumas participações que você faz, principalmente encontro de casais, na quinta-feira de oração, né, que você também às vezes prega, às vezes faz aquela oração carismática da tarde. Mas hoje você vai trazer um pouquinho do Jimmy, não do Jimmy, vamos dizer assim, missionário, pregador, mas aquele que tem uma história. E neste dia, com este tema, em que nós vamos tratar de família. O Jimmy com a sua família de sangue, com a sua família constituída a partir do seu matrimônio e a missão com as famílias que você tem, que nós vamos estar conversando. Isso mesmo. O Jimmy e a sua família de sangue. Como que é? De onde você vem? Como é que é a sua história com a sua família? Bom, Padre, eu sou natural de Goiânia, né? Apresentando um pouco da minha pessoa, eu sou o terceiro filho, nós somos em 4 irmãos, eu tenho uma irmã, a Glenda, que é da comunidade Canção Nova também, do segundo elo, como eu disse, sou natural de Goiânia, ela também mora em Goiânia hoje e participa na comunidade em Brasília. Tenho mais 2 irmãos, a minha mãe, que eu gosto de chamar de Dona Isabel, com muito carinho, com muito amor, um beijo para você, mãe. E eu tenho meu pai também, que se chama Alair. E a minha família, eu nasci no ano de 77 e a minha família veio de uma realidade de uma pobreza muito grande, num bairro muito simples, né? A gente começou morando no bairro a partir de mim, então, né? Que a partir dos meus irmãos mais velhos moraram em outros lugares. Mas a gente morou no bairro onde estava se iniciando esses bairros que o governo ajuda, né? De casas, né? Casas populares. Então a gente veio de uma família muito simples, muito pobre. E a gente a gente chegou ali a passar algumas necessidades dentro de casa. A gente não tinha, muitas vezes, uma fartura, não. Pelo contrário, a gente tinha comer um arroz, feijão, né? O lanche nosso era farinha com açúcar, né? Então
a gente vivia uma pobreza, uma simplicidade muito grande, mas ao mesmo tempo a gente tinha um amor muito grande por parte da minha mãe. Ela era uma pessoa que sempre driblou essa pobreza, sabe? Sim. Embora a gente passasse, né? Tanto eu quanto os meus outros irmãos mais velhos, o caçula veio uma leva melhor, graças a Deus, né? Mas a gente veio de uma família muito simples. Minha mãe era da roça, meu pai também. Eles casaram muito novos, aquelas pessoas muito simples que pouco estudo, que teve que ir construindo uma vida, né? Aos trancos e barrancos. De fato, foi isso que aconteceu. Sem estrutura nenhuma, né? Sem formação. Quando penso em formação, sem formação nenhuma, a formação foi na vida. Lutaram muito para conseguirem estabelecer um matrimônio, um casamento, né? Mas carregado de histórias, tanto um quanto o outro, de muitas feridas, né? Sim. E isso foi, claro, isso não tem como não transferir para os filhos, né? Então, hoje, até quando eu falo e dou meu testemunho falando da minha família, do meu pai de maneira especial, falo com muito amor e misericórdia, porque eu entendo tudo aquilo que eles passaram, o sofrimento que eles tiveram que passar, mas apesar de todo o mal que a gente acabou vivendo, o sofrimento, graças a Deus eles conseguiram nos criar, né? Quando você fala mal e sofrimento, você fala apenas a nível, digamos assim, estrutural, financeiro, como você diz, ou existem outros tipos de males e sofrimentos que você viveu? Vocês viveram enquanto família, né? Sim. Veja bem, a realidade, principalmente do meu pai, ele tem uma história muito sofrida, porque ele foi até pedinte de rua. Ele que contou isso para nós, né? E ele dizia assim que porque o pai dele faleceu, minha avó casou com outro homem que era alcoólatra, e o meu avô padrasto, né? O meu avô, ele acabou gastava todo o seu salário na bebida. Então, meu pai e minha avó, meu pai é o mais velho, não tinham que comer em casa. Não tinha, literalmente. Então, eles tinham que ir para a rua. Minha avó não tinha estudo, não tinha nada. Então, meu pai teve que passar por essa situação humilhante na vida dele. Teve que assumir a família como filho ainda. Como filho ainda. E, sim, isso não era adolescente. Sim. Né? Então ele teve que, adolescente não, criança, 10 anos, dos 10 anos aí até porque meu pai casou com 17 anos, para você ter ideia. Então nesse tempo ele teve que assumir esse papel. E toda transferência daquilo que a gente sabe que o alcoolismo faz, né, de esposo que bate na esposa, que era violento, né, ele absorveu tudo isso desde criança. Porque meu pai, o meu padrasto, desde 1 ano de vida, meu pai tem o meu padrasto, o padrasto dele, o meu avô, né? Então ele herdou toda essa carga hereditária que foi sendo vivenciada dentro da família, né? Com a violência doméstica, com o alcoolismo, com a ausência paterna, com a ausência de amor, né? Vendo brigas, vendo a mãe sofrer, chorar. Então, é uma realidade que, quando eu olho, eu tinha um olhar de misericórdia para o meu pai, porque a gente sabe os efeitos que isso causa numa criança, num bebê que foi crescendo assim. Sim. A ponto, meu pai, eu lembro dele mesmo partilhar para a gente, que nem suportar o choro de criança ele não aguentava, por causa da minha avó, que tinha constantemente dor de dente. E isso para ele ficou um trauma muito grande, né? Ou seja, ele trouxe isso que ele viveu com a mãe, ele trouxe para a família que ele constituiu com a sua mãe. Com a minha mãe, justamente. Porque ele acabou sendo uma pessoa um pouco desequilibrada emocionalmente, né? Ele tinha, às vezes, raiva de qualquer situação que acontecia, que nós fazíamos, às vezes ele ficava nervoso, irritado.
Então a gente acabava apanhando, entre aspas, por coisa de criança, né? Então Era agressivo. existiu uma realidade de violência dentro do nosso lar, né? E ali a gente foi crescendo assim, com medo do pai, porque a gente às vezes ficava tão inseguro que eu não sabia o que fazer, como agir, como portar para eu não desagradar meu pai, porque a gente poderia esperar que a gente poderia tomar uma surra, apanhar, né, tomar um tapa, e não tinha lugar para apanhar. Era um estado de tensão Constante. em que, ao mesmo tempo, tirava um pouco da liberdade de crianças que vocês tinham. Isso. Porque qualquer coisa que vocês fizessem, vocês poderiam receber uma palmada, vamos dizer assim. Se fosse palmada, tava bom. Eram umas coisinhas mais fortes. Mas e como foi, né, nesse tempo, o relacionamento Jimmy e o seu pai? Como é que você, como homem, como filho, né, via isso, e como é que você foi crescendo com todas essas coisas em relação ao seu pai? Então veja bem, aí não tem como eu falar isso para o senhor se eu não falar também da minha mãe, porque aí ela tem um papel muito importante. Porque embora a gente apanhasse, embora às vezes não só apanhar, tá? Mas a pessoa do meu pai, o perfil do meu pai era uma pessoa que fazia academia, né? Ou ele gostava de fazer muito ginástica e tudo por conta própria, dentro de casa. Então era um homem muito forte. E eu ainda sou magro, mas na época eu era muito magro. Então era uma pessoa que me dava medo ali, né? Como criança, a gente tinha medo dele. Então a gente não sabia, às vezes, o que falar, o que conversar, como se relacionar. A gente aproveitava os momentos que ele estava feliz. Aí eram os momentos que a gente, como filho, se deliciava no colo dele, pular, brincar, né? Eu até brinco com as pessoas, né, que eu comecei a torcer pro Flamengo, porque meu pai torcia pro Flamengo. Então, desde pequeno, eu acompanhando ele, porque eu sabia que aqui naquele momento era o momento que, coincidentemente, na década de 80, foi um dos melhores tempos do Flamengo em questão de futebol. Então, trazia muita alegria. Então, aquele momento era o momento que eu podia extravasar com meu pai. Era o momento que vocês aproveitavam, né, para estar se utilizar com ele. do futebol para querer, irmão, querer abraçar, querer brincar, querer curtir, né? O que eu vejo, assim, meu pai, ele é uma pessoa boa. Embora a todo trauma vivido, era onde ele vivia sob essa tensão, esse jeito dele de agir conosco, né? Só que o que era interessante, a minha mãe, ela nos ensinou, porque desde quando eu nasci, minha mãe teve um encontro com Cristo. Aí a beleza do menino Jesus. Menino Jesus entrou dentro do nosso lar nessa situação em que a minha mãe, ela conseguiu nos mostrar que valeria a pena amar o meu pai. Por mais que ele fosse uma pessoa que nos transmitisse medo, que nos desse medo de apanhar, né, como criança, que é o que mais fica enfático na nossa vida, no nosso relacionamento, era esse medo de apanhar, medo dele brigar, né, da brutalidade. Mas minha mãe sempre nos ensinou o quê? A perdoar o meu pai, sempre. Então, o meu relacionamento com o meu pai, eu desde pequeno, eu já fui exercitando o perdão. Entendi. E eu lembro muito bem, tem vezes que eu ia dormir e antes de dormir eu vi que o meu pai, né, tinha brigado com a minha mãe, o clima estava muito tenso, a minha mãe tinha chorado, sabe? Por várias vezes eu vi a minha mãe querendo ir embora de casa, pela circunstância da vida, daquele momento que a gente estava passando, pela opressão que a gente vivia com ele, a gente não tinha uma liberdade, nem minha mãe. Minha mãe, ela se anulou, entre aspas, se anulou a vida para amar o meu pai, né? Mas ela conseguiu viver isso também no sentido de sacrifício de amor pelo meu pai, a partir de quando Jesus entrou na vida dela. Ele também era violento com ela ou não? Era só com vocês como criança? Não. Ou existia essa violência também em relação a ela? Teve uma vez que eu me recorde, foi uma única vez que eu vi meu pai que realmente colocou a mão na minha mãe. Sim. Nas outras vezes, sim, uma firmeza, pegar e tal, segurar, mas nunca eu tinha visto a minha mãe apanhar do meu pai, né? Mas uma única vez eu vi, e aquele dia foi muito duro, porque
a minha mãe, eu lembro a cena até hoje, ela sai do quarto, minha casa tem um corredorzinho pequeno, mas aí eu me encontrei com ela, que eu coincidentemente abri a porta, ela abriu a porta, e quando eu olho, minha mãe estava com o rosto muito roxo, inchado. E ali eu desesperei, falei, mãe, o que aconteceu? E ela, com o terço na mão, e ela dizia, só reze e ame seu pai. Era isso que ela dizia para nós. Ou seja, ela poderia ali deixar-se levar pela raiva, e poderia colocar vocês contra ele. E ela não fez isso, e ela não fazia isso. Não fazia. Tanto que eu lembro que nas vezes que ela se decidiu até mesmo ir embora, às vezes a gente até fez as malas. Faz as malas que nós vamos para casa do seu avô, que é o pai dela, né? Entendi. E aí eu lembro que eu ia pro quarto e eu ia fazer o que ela pedia sempre. Reze pelo nosso matrimônio, né? E ali eu ia pro quarto, criança, ali em torno de 8, 9 anos, dobrava meus joelhos ao pé da cama e eu rezava um Pai Nosso, 3 Ave Maria, chorando, pedindo pelas mãos de Maria que não permitisse que minha mãe e meu pai se separassem, né? Então era dessa forma que a gente vivia. Então essa fé de criança, vamos dizer assim, mas já existia. Já existia, porque ela sempre minha mãe ensinou a gente a rezar o terço. Minha mãe tem um amor muito grande por Maria, um amor muito grande. E ela sempre nos ensinava, vamos rezar o terço pela nossa família, pela situação financeira, pela condição nossa de escola. A providência divina, ela sempre agiu na nossa vida. Apesar da pobreza, de privar das coisas, de não ter as coisas, de não ter roupa, não ter calçado, não ter o alimento necessário, fruta, não sabe nem que era isso direito, entendeu? Então essas coisas a gente viveu muitas dessas privações. Apesar desse tempo que a gente viveu, eu percebia que Deus ele sempre providenciava algo diante das circunstâncias de tamanha necessidade que a gente passava. Por exemplo, escola. Eu e os 3 irmãos, nós fomos sorteados no mesmo ano para entrar numa das melhores escolas federais de Goiânia. E eu lembro minha mãe rezando o terço, pedindo pelas mãos de Maria, que ela intercedesse porque ela não queria, ela tinha esse medo de a gente crescer numa escola estadual, onde há drogas, onde há uma vida de bandidagem, de prostituição. Que poderia contribuir muito por causa, digamos assim, da carência daquele pai afetuoso, poderia contribuir muito vocês desafogarem esta carência na bandidagem, na droga, né? Em tantas e tantas outras coisas. Justamente. Então, a providência de Deus também, esse menino Deus visitando, né? Também na providência em relação até ao meio que vocês estavam. Porque eu fico pensando quantas pessoas que estão com um ambiente familiar muito parecido com o seu, como você cresceu, mas que não têm a oportunidade de, no ambiente externo ao familiar, a mesma experiência que você teve. E os resultados são, infelizmente, catastróficos. Mas eu fico pensando aqui, enquanto você falava, eu fiquei pensando na coragem da sua mãe. E eu quero trazer a você, será que você teria esta coragem? De, em nome da sua família, claro, aqui eu não estou falando da violência contra a mulher. Isso é bom deixar muito claro, porque você mesmo disse que foi apenas uma vez que você viu uma única isso. Vez. Mas não colocar os filhos contra o pai. É um ato de extrema coragem da sua mãe. Não a coragem de enfrentar o seu pai, mas a coragem de não piorar as situações. Porque ela poderia muito bem colocar vocês contra o pai, né, e fazer de vocês uma desgraça, sem pensar nas consequências. Será que nós teríamos coragem de fazer isso? Eu não sei o ambiente familiar que você está, eu não sei o ambiente em que você vive, as situações, as circunstâncias que você vive ou que você viveu, porque o Jimmy está contando a história que ele viveu,
Mas será que você teria a coragem da dona, como é o nome dela? Dona Isabel. Da dona Isabel, né? Que com certeza está nos vendo. Um beijo para a senhora também, dona Isabel. Mas e você? Será que você teria coragem de viver isso como a dona Isabel viveu? Porque a vida vai seguir E além disso, e os resultados vão vir, né? Os frutos. eu vejo assim, padre, porque no decorrer da nossa história, né, as pessoas que podem estar curiosas, e como é que foi desenrolar disso tudo, né? E aí? Né? Às vezes as pessoas se frustram um pouco porque não é como a gente gostaria que fosse, mas foi uma escolha dele, né? Então, depois de um tempo, quando já era adolescente, por volta de 16 anos, eu jogava tênis de mesa, eu era profissional em tênis de mesa, eu jogava pela Seleção Goiana de Tênis de Mesa, então eu estava nos torneios, viajava pelo Brasil e eu me lembro no dia data, foi no dia 1º de abril, no ano de 1995, um dia que eu fui disputar um torneio de tênis de mesa em Rondônia, que eu estava viajando. Eu entrei no ônibus e como o meu bairro ele é ponto inicial dos ônibus, ele saía de lá, não tinha ninguém no ônibus, só estava eu e o motorista. Né? E eu estava no fundo do ônibus e o motorista na frente. E naquele momento, alguém falou comigo dizendo: quando você voltar para sua casa, o seu pai não vai estar em casa. Eu olhei para o lado, olhei para trás, para frente, falei: gente, o que está acontecendo aqui? E na hora eu senti, eu não identifiquei quem tinha falado comigo, e eu comecei a rezar, pedindo ao Senhor que Ele me guardasse a minha família, guardasse meu pai, porque eu aprendi a amar a minha família. Por pior que a minha família fosse, eu gosto muito dessa frase que o diácono Nelson ele diz: por pior que a sua família seja, pior é quem não tem família. Justamente. Então, apesar de tudo que a gente vivia, uma família desestruturada, capengando, aos trancos barrancos, mas eu amava a minha família. Eu amava meu pai, eu amava minha mãe. E a maior alegria de saber que os dois estão juntos. Isso, para a criança, é super importante. Então, quando eu ouvi alguém falar, aquilo amedrontou meu coração e eu fiquei perturbado e eu comecei a rezar por eles. E não tinha ninguém no ônibus. Não tinha ninguém no ônibus, né? E ali, então eu viajei 48 horas para Rondônia, depois disputei o torneio, ganhei, fui bicampeão lá, que eu já tinha ido outra vez. E eu eu ganhei em 2 categorias, trouxe os 2 troféus, 2 medalhas, feliz para mostrar para ele, para minha mãe, né, que eu tinha ganhado aquele torneio. Então, quando eu abro a porta de casa, a minha mãe vem correndo, chorando e dizendo: o seu pai nos abandonou. E na hora me arremeteu aquilo que eu estava no ônibus, né? A experiência que eu vivi ali no ônibus. E ali eu percebi que foi o meu anjo da guarda que tinha falado comigo, me preparando para aquilo que a partir daquele momento eu teria que enfrentar na minha vida. Que não foi fácil, porque daí a minha mãe, que foi sempre essa mulher firme na fé de Deus, naquela situação ela se balançou, se destruturou emocionalmente e entrou em depressão. Então eu tive que enfrentar isso, que remete à história que meu pai viveu. Eu tive que naquele momento ser o homem da casa, ter que cuidar da minha mãe, ajudar ela naquilo que precisava ajudar, e ela tentar sair daquela situação, porque a situação levou ela a querer ficar isolada, desanimou, ficou desestruturada, completamente desestruturada, né? E ali para ela foi muito difícil, muito dolorido. Eu imagino o baque que foi, porque, como você bem disse, existia as lacunas, mas existia uma base familiar. Sim. E por mais que o seu pai não conseguisse, porque não é questão de não querer, não, e justamente, mas que ele não conseguisse dar o que vocês nem queriam, mas o que vocês precisavam, o desfecho foi este. Foi esse. Mas não é ainda o desfecho final. Não. Mas nós vamos
para um rápido intervalo e eu cutuco você, eu provoco você nessa nossa sala de estar, que você é o nosso convidado especial, hoje com o nosso menino Deus aqui, na imagem de Jesus, para lembrar que Ele quer visitar a sua família, mesmo que a sua família esteja nas mesmas condições ou piores do que as condições da família do Jimmy. O mais importante é você saber, é Natal e Jesus, o menino Deus, quer visitar você. Mas aí a pergunta, o que você tem feito com as visitas de Deus na sua vida? Porque as visitas de Deus não significa que são apenas alegrias, mas Deus também nos visita e principalmente neste momento, como o que o Jimmy viveu. Daqui a pouquinho nós voltamos, mas fique com essa pergunta. O que você tem feito com as visitas de Deus? Feliz Natal! Um presente nos foi dado. Jesus está no meio de nós. Ele nasceu para a nossa esperança. A luz veio do céu iluminar as nossas trevas. Que bom que você está conosco neste dia tão importante, tão feliz, o dia de Natal. A você e a toda a sua família, um santo e feliz Natal. Neste programa, Gente de Fé, por causa de todo o contexto que nós estamos vivendo como Natal, porque não tem como falar de Natal e não falar de família, nós estamos hoje conversando com o Jimmy. Ele é membro da comunidade Canção Nova e ele nos contou no primeiro bloco sobre a sua vida, a sua infância, a sua adolescência, principalmente o relacionamento dele com a sua mãe, uma mulher corajosa, e o relacionamento dele com o pai. E nós terminamos o primeiro bloco dizendo que o pai tinha ido embora. E foi mesmo, Jimmy? Foi. Ele foi embora e a partir dali eu tive que assumir essa... justamente porque minha irmã e meu irmão, eles iam se casar, ia ficar eu com minha mãe em casa com o caçula. Né? E aí, então, dentro dessa realidade, eu tive que trabalhar e estudar e continuar o meu sonho, que eu queria ser mesa tenista, jogar na seleção brasileira. Esse era o meu sonho naquela época. Então você conseguiu conciliar, né? E tentou Consegui conciliar as coisas. Tudo aquilo. Embora que uma das coisas que eu percebi, que quando aquilo que é o mais importante na sua vida, quando você se abala, né, você vê que o esporte não era o mais importante. Até então eu achava que era o mais importante ali, né? Era a minha alegria, minha satisfação, né? E quando eu vi que aquilo que era o mais sagrado dentro de nós, dentro da nossa casa, que era a família, aquilo mexeu comigo, que acabou influenciando na minha vida, no meu profissional, nos meus treinamentos, nos torneios. Já estava com muita dificuldade para realizar aquilo que precisava realizar nos treinamentos e nas competições. Então, estava lá em cima, de repente, eu fui lá para baixo. Entendi. Né? E foi aí, nesse momento, que também eu me reencontrei com o menino Jesus. Aí, de fato, a minha vida, eu tive uma visita do Senhor neste momento de sofrimento. Foi quando também entra a Canção Nova na minha vida, onde a Canção Nova ela tem um papel muito importante, que eu conheci a comunidade, foi nesse tempo do ano de 95, e a partir desse tempo eu fiz um encontro, onde eu vivi uma experiência com o amor de Deus, com a pessoa do Pai, no qual, dessa experiência, ele norteou a minha missão. Que ele dizia assim, neste encontro, ele falava: olha, você experimentou o meu amor, mas o seu pai não experimentou. Então, seja para o seu pai o meu amor. Então, a partir daquilo que Deus falou no meu coração, né, não teve, às vezes as pessoas confundem com emoção, com sentimentalismo, não teve uma emoção, um sentimentalismo. Não, Deus falou. Algo concreto. E eu tive que exercer de maneira concreta essa missão, de ser um filho que não se permite se revoltar contra o pai, contra a família, porque eu teria, olhando humanamente, entre aspas, todo o direito
de me revoltar com meu pai, porque até então, antes desse encontro com Deus, o desejo do meu coração era pegar um cabo de vassoura, chamar o meu irmão mais velho e sair dando pancada no meu pai, né? Pela raiva naquele Deixa eu momento. só entender. Ele tinha ido, mas você sabia onde ele estava? Sabia? Ele tinha saído de casa. Ele saiu de casa e ele foi estar com uma outra mulher, porque ele, de fato, ele saiu de casa para constituir uma outra família, porque ele disse que ele já não amava mais a minha mãe. Entendi. Né? Então ele fez a escolha dele. Ele fez a escolha dele de ir para constituir uma outra família. E isso aconteceu mesmo. O meu pai, ele constituiu uma outra família, ele não voltou para casa. O problema todo é, diante dessa situação, o que fazer, padre? Como viver com essa realidade da separação? Né? Eu poderia tornar a minha vida muito pior do que a gente já estava passando, Sim. ou eu poderia dar uma resposta diferente. Então, a partir do encontro com Deus, foi onde eu tomei a decisão de amar. Porque, aliado àquilo que a minha mãe já foi impregnando dentro do nosso coração, com as coisas de Deus, de que valeria a pena amar, né? Aí eu me recordo muito daquela palavra em Romanos capítulo 12, versículo 21, onde diz: não pagueis o mal com o mal, mas pagueis o bem com o mal com o bem. Com o bem. Então, né? nesse tempo, você teria toda a possibilidade de se revoltar, né? Mas aí agora nós damos um salto, porque eu disse no início do programa que você é membro da comunidade Canção Nova, que você é conhecido principalmente para aqueles que acompanham os acampamentos de casais, que participam da quinta-feira de adoração. Então, aconteceu uma revolução na sua vida. E qual foi a relação entre o que você viveu com a sua família de sangue com aquilo que você vive hoje? Seja a sua família que você constituiu, você é esposo, você é pai, mas também Deus te deu uma missão, digamos assim, além de ser um membro da Canção Nova. Justamente. Deus te deu algo a mais. O que foi isso? Então, veja bem, padre, então tudo norteia a partir do nosso encontro com o Senhor Jesus, né? Então, de fato, Jesus que entrou na minha vida, porque foi a intervenção divina naquele momento, para eu não também me desesperar e saber o que ia acontecer com a nossa vida a partir daquele momento. A partir desse encontro, o meu coração, eu tinha uma certeza de algo, que eu deveria lutar pela família. E eu lutei pela minha família, claro, eu lutei para que meu pai voltasse, minha mãe, tudo, né? Rezando, conversando com eles. Mas o primeiro passo que Deus me levou a fazer é me reconciliar com meu pai. E aí eu reconciliei com ele, com toda a minha história, não somente por causa da separação, mas não, Deus foi a fundo, foi cirúrgico, foi com toda a história, né? A nossa conversa diante daquilo que a gente foi vivenciando. Então, ali foi um passo para viver a reconciliação. Entendi. Só que nesse tempo, eu comecei a viver um processo de reconciliação com meu pai. As feridas ainda estavam, porque não se cura uma ferida de um dia para o outro. Então, eu percorri 9 anos, e aí entra a Canção Nova, o meu encontro com o chamado, o meu encontro com a minha vocação, conheci a comunidade, me apaixonei pela vida da comunidade e pela evangelização. E interligado a isto, eu senti esse desejo muito grande de lutar pelas famílias, né? Porque justamente a Canção Nova ela sempre fez isso. A evangelização da Canção Nova é para a família, né? E aquilo me encantou, né? E eu tomei essa decisão de querer ser um evangelizador, porque eu sentia Deus chamando a viver isso. Justamente por quê? Porque eu sabia o mal que era uma separação, todo o sofrimento que eu vivi, toda a luta também de ver meu irmão caçula, a revolta, porque ele não teve o encontro com o Senhor como eu tive. Sim. Eu quis fazer a experiência, ele não. Então eu fui vendo ali o que a separação, o adultério, uma família desestruturada, o mal que faz para a vida das pessoas. Então aquilo dentro do meu coração ficou guardado, que eu fiquei aguardando o momento que Deus ele iria agir com relação a isso.
E eu comecei a dar os passos na minha vocação. Entrei para a comunidade Canção Nova no ano de 99 e dali eu comecei a trilhar a minha vida vocacional dentro da comunidade, o meu encantamento e cada vez mais também dando continuidade nesse processo de perdão com meu pai, que foram 9 anos. E isso aconteceu quando eu estava noivo com a minha esposa Benedita. Né? Então, nós nos conhecemos na comunidade, nos casamos no ano de 2005 e no ano de 2005, no meu casamento, meu pai não ia vir para o casamento, porque o meu pai e minha mãe não se conversavam. Sim. Né? Então ali, no nosso casamento, Deus me colocava a inspiração que Ele ia fazer uma grande libertação a partir do meu casamento com relação ao relacionamento do meu pai e mãe. Um relacionamento que estava distanciado e que precisava resgatar um laço de amizade. Foi que isso fez. Eu convenci meu pai a ele vir. Eu assumia todas as consequências, porque o medo dele era de estragar o casamento, minha mãe chorar no casamento, da infelicidade de eles estarem separados. E graças a Deus não aconteceu. E naquele dia do meu casamento com a minha esposa, o meu pai e minha mãe, com a família da minha mãe, que há muito tempo eles não se falavam, não se conversavam, houve um grande momento de reconciliação com eles. E ali eu vi a obra de Deus fazer na vida do meu pai, da minha mãe e com a família da minha mãe. Ali eu fechei um processo histórico na minha vida. E ali eu percebi que de fato eu dei um perdão para o meu pai 100%. Aonde todo o mal que a gente viveu, e eu digo, não porque, como o senhor bem trouxe, não porque ele quis, mas pela circunstância da vida, todo o mal que a gente viveu, Deus, Ele como que curou o meu coração a ponto de não ter mágoa, de olhar para a minha história e não estar aqui chorando, dizendo, eu sou um coitadinho que vivia a separação da minha família, meu pai, e minha vida se acabou e destruiu. Não, pelo contrário, Deus fortaleceu e me deu mais do que esperança. E a alegria de querer lutar pela família. Por quê? Por que as pessoas precisam viver o que eu vivi? Se hoje Deus me chama a evangelizar as famílias para que aquela família, né, pode ter um encontro com Deus. Daí entra toda essa realidade daquilo que faz parte da missão na minha vida hoje. Da sua missão hoje, né? Que inclusive eu estou com um CD aqui, né? Que nós vamos conversar sobre ele, né? Família, erguei-vos para o combate, joelhos no chão, famílias em pé. Nesse tempo em que nós estamos vivendo uma contradição em relação à família. Uma contradição que muitas vezes nos deixa realmente um pouco até pensativos no que será a família. Por quê? Da mesma forma que se propaga tanto o adultério, a destruição dos casamentos, de uma maneira muito maquiada, por outro lado, contraditório a isso, se exige, de forma inclusive legal, o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Da mesma forma que existe toda uma campanha contra a pedofilia, que eu sou extremamente a favor, porque é um crime. Da mesma forma, existe toda uma campanha para que essas crianças nem nasçam, como a campanha do aborto. Ou seja, a família vive hoje num tempo de contradições. Mas sobre este famílias em pé, antes de você falar, tem alguém que quer falar? Eu conheci o Famílias em Pé através do Jimmy. O Jimmy me acompanhava com orações, aconselhamento, direção espiritual, e foi onde ele me fez o convite para participar e levar Jesus à casa daqueles que fossem visitados. De imediato eu fiquei com receio, fiquei com medo do tamanho da responsabilidade que a gente teria, mas quando eu falei com o Cristiano, ele aceitou. Então, de fato, logo aceitei esse convite, porque como eles visitaram a nossa casa, ali eu pude ver verdadeiramente a presença de Jesus visitando a nossa casa. Foi onde eu senti uma paz na nossa família, senti a presença mesmo de Jesus.
a partir dali eu queria fazer parte, queria estar junto com esse pessoal para poder levar Jesus para as famílias que tanto precisa ouvir essa boa nova. Para as famílias que às vezes o que a família quer é só alguém para escutar, contar as histórias, as dificuldades de cada um que tem no dia a dia. E aí, junto com a Carissa, decidimos participar do Famílias em Pé, onde foi que, a partir desse momento, desse sim que demos, a graça começou a acontecer. Logo em seguida, casamos na igreja, aí tivemos o milagre do João Gabriel, e as coisas foi caminhando, foi dando tudo certo em nossa vida, a partir desse sim e desse momento da visita do Famílias em Pé na nossa casa. Com Famílias em Pé, Natal é todos os dias. É Jesus visitando as casas todos os dias do ano, não só no dia 25 de dezembro. É isso daí, Famílias em Pé, que com toda a sua história familiar, neste dia de Natal, como a Carissa acabou de dizer, é Jesus visitando. Mas o interessante é que não é somente a Carissa que disse, mas também o Cristiano Garcês, que está aqui nessa câmera agora. É ele que está na câmera em que pega o Jimmy, ele pode dizer ali, ó. Ele já esteve também sentado nessa poltrona, ele está ali agora. Mas o que é esta missão, esta fundação, essa inspiração? O que é Famílias em Pé? Né? Que inclusive, volta a dizer desse CD, que é um CD de oração para as famílias, não é isso? Famílias, justamente. Padre, então, o Famílias em Pé, na verdade, eu nunca imaginei que isso pudesse, né, ser o inspirador de um projeto de evangelização. Sim. Então, Famílias em Pé, ele é da Canção Nova, é um trabalho que está firmado dentro do carisma Canção Nova. E começou, como sempre é na Canção Nova, né? Não é com a vida, tudo na Canção Nova a gente vivencia primeiro. Então foi a partir de quando eu voltei aqui para a comunidade, eu estava morando em São Paulo na época, em 2005, né? Eu morei em São Paulo de 2001 até 2006. E em 2007, no meio do ano de 2006, eu e minha esposa voltamos já com a Camila, já estava com 5 meses, retornamos para a nossa casa-mãe aqui em Cachoeira Paulista. Vocês estavam na missão, né? Canção Nova de São Paulo. Na missão de São Paulo, justamente. E aí a gente retornou para a nossa missão daqui de Cachoeira Paulista. Dali, ela sempre trabalhou no Clube da Evangelização e eu sempre trabalhei na televisão. E nós... Deus começou a trazer pessoas, colaboradores conosco para a gente poder atendê-los. E ali nesse tempo a gente foi atendendo as realidades dos colaboradores, rezando, cumprindo também o nosso papel missionário dentro da comunidade, né? Só que aí dentro do meu coração e do coração da Benê tinha essa inquietação de perceber que os problemas eram tudo familiar. E como isso influenciava no profissional. Lógico que eu pensei naquilo que eu já vivi dentro da minha realidade. Né? Então eu falei, amor, vamos visitar essas famílias? Então nós começamos a visitar essas famílias, esses colaboradores nas suas casas. E ali a gente começou a fazer aquilo que a Canção Nova sempre nos ensinou na evangelização. A rezar, a ser mariano, a rezar o terço, a partilhar a palavra de Deus de maneira querigmática e levar a família a viver uma experiência de oração. Porque a gente sabe, e hoje eu posso dizer isso com muita propriedade, não se mude uma família por palavras ou por imposição. Uma família se muda quando o Senhor Jesus entra. Quando Ele entra e Ele de fato se faz conhecido. Quando é Natal. Quando é Natal. Né? Porque Natal não é só hoje. Natal precisa ser... Como bem disse a Carissa, são todos os dias para Famílias em Pé. Precisa ser todos os dias. Jesus ele precisa estar na nossa casa todos os dias, nascer dentro do nosso lar todos os dias. E foi isso que nós começamos a levar para essas famílias. Por surpresa que eu e a Benê acabamos tendo, os retornos, é que os colaboradores começaram a partilhar um com o outro coisas boas. Frutos começaram a ter de famílias sendo restauradas no casamento, de esposo sendo liberto do alcoolismo, de filho abandonando as drogas, de conversões de relacionamento, de restauração de casais nos relacionamentos onde estavam tendo brigas, discussões, violência, falta de perdão. Tudo isso a partir do quê? De uma visita que nós começamos a fazer com a família. E dali
a gente começou a perceber que os pedidos eram grandes e a gente percebeu que não tinha como mais, só eu e a Benê. A princípio eram só vocês Só dois. era eu, a Benê e a Camilinha de 1 ano e 2 meses. Nós Ou seja, de 1 ano e 2 meses ela já ia em missão também. já ia em missão. Isso foi no ano de 2008. Sim. Né? E eu lembro que a gente fez uma pregação numa quinta-feira de adoração. E aí veio este nome. Um dia ela pregando, Deus deu a ela essa inspiração daquilo que Deus chamava a ver como família. Tanto que é o lema do projeto. Joelhos no chão, famílias em pé. A partir da experiência dela como família que ela viveu, de intercessão por uma situação particular do irmão dela, aonde o que fez o irmão voltar atrás foi fruto da intercessão, daquele momento que ela permaneceu rezando de joelho e clamando por aquela graça. E de fato isso aconteceu e ela trouxe essa experiência e o Senhor falava ao meu coração, olha, guarde esta frase, porque não vai ser somente para essa pregação. Então a coisa ela foi encaixando e ali, quando a gente percebeu que a gente precisava crescer, então formar grupo, né, eu falei para Deus, olha, se é da tua vontade mesmo que isso venha para frente, que o Senhor comece então a enviar pessoas para estar conosco, para a gente dar continuidade nesse trabalho aqui em Cachoeira Paulista, com os nossos colaboradores. Então, isso aconteceu, né? Por que eu fui abrir a boca e eu pensei, oh meu Deus. Pediu. Brincadeira, né? Pedi, né? Mas aconteceu. Em 2010, então veja bem, 2 anos depois, em 2010, começou então, de fato, as visitas com 2 grupos do Famílias em Pé. Isso tudo a comunidade acompanhando, porque era novo dentro da comunidade. Sim. Não se vivia essa experiência assim, com algo oficializado, um projeto de evangelização. Mas a comunidade, com muita sabedoria, ela fez aquilo que a igreja sempre faz. Vai, vamos ver os frutos. Vamos ver os frutos. Né? E graças a Deus, eu posso dizer, graças a Deus, teve muitos frutos. E hoje, né, nós, o Famílias em Pé, ele realiza esse trabalho de evangelizar as famílias, não só dos colaboradores. Ele se espalhou para outras cidades aqui do Vale do Paraíba. Então, hoje nós estamos aqui em Cachoeira Paulista, Lorena, Piquete, Pindamonhangaba, Guaratinguetá. Este ano vamos implantar agora em São José dos Campos. Nós também estamos no estado de Goiás, em Alexânia, Anápolis. No estado de São Paulo nós temos em Presidente Venceslau e na capital nós temos em Santa Amaro e Campo Limpo. Para as pessoas que estão nos vendo agora, às vezes você falando assim e mostrando toda a sua, não vou dizer empolgação, mas o seu entusiasmo de vida, porque né? O seu entusiasmo em relação a isso. Se a pessoa quiser, ela pode estar nos acompanhando agora e ela quer fazer essa experiência ou de levar essa experiência para a paróquia, para a comunidade, como é que ela faz? Qual é o acesso para ela ter informações sobre isso? Sobre o Famílias em Pé. Sim, padre, nós temos o nosso blog.cancionnova.com/Famílias em Pé. Sim. Nós temos o nosso Facebook, é Famílias em Pé, e tem o CD oracional que o senhor está aí. O CD oracional, né, que está aqui. O senhor pode mostrar, ele tem todos os nossos contatos, você pode estar ligando aqui para a Canção Nova. Sim. Né, e nós vamos estar... Tem uma pessoa que vai poder te explicar e falar do projeto para você levar para a sua paróquia, né? Hoje nós estamos em 12 lugares, eu dizia, nós estamos também na Bahia, em Jequié e em Campos de Goytacazes, no Rio de Janeiro. Né? Então, as pessoas que tiverem interesse em levar esse projeto de evangelização, porque uma coisa que eu não posso deixar de dizer, padre, isso também é uma resposta hoje para a igreja, porque aquilo que o Papa Francisco ele tem pedido, a cultura de encontro, a igreja em saída, é o que a gente tem vivido, né? A igreja que sai das suas estruturas para estar com a família, para trazer as 99, como o Papa João Paulo II falou, que se inverteu dentro do Evangelho, que em vez de estar dentro do redil, agora estão fora, só tem uma dentro do redil. Né? Então ali a gente faz esse papel de trazer a família para a igreja, para um lugar que jamais a gente deve sair. Esse programa, eu sou o primeiro a ser tocado e evangelizado. Porque, claro, eu conhecia, nós somos irmãos de comunidade, eu conhecia um pouco da sua história, da sua experiência de vida, conheço o projeto, né?
mas eu fiquei pensando enquanto você falava, podemos dizer, de uma má experiência que você teve na sua família, como Deus usou disso para fazer um projeto de evangelização que hoje chega a tantos lugares e que com certeza vai chegar ainda a muitos a partir de hoje. Quando nós damos espaço para Deus, Deus faz do pior o melhor. Ele tem poder para isso, né? Nós poderíamos ficar aqui a noite inteira falando, o dia inteiro falando, mas eu quero deixar apenas isso. Está aqui o CD, famílias, erguei-vos para o combate, joelhos no chão, famílias em pé, que você pode adquirir pelo 12 3186 2600 ou loja.cançãonova.com. Mas eu te deixo uma provocação. A mesma provocação que eu terminei o primeiro bloco. O que você tem feito com as visitas de Deus? O que você tem feito com a experiência que Deus pode fazer maravilhas na tua vida? Como fez na sua, de uma família onde, primeiramente, um pai violento, um pai que precisava da desculpa do futebol para poder ter o carinho dele, depois o pai que vai embora, o desejo de fazer com que outras pessoas não experimentassem isso e todo esse projeto que está aí, que seria um programa só para falar do Famílias em Pé. Sim. Mas eu quero te agradecer muito, como nós falamos no intervalo, é muito curto mesmo o tempo, a nossa diretora de palco a gente já disse, mas Jimmy, muito obrigado pela sua vinda, pelo seu presente, você nos presenteou hoje no dia de Natal. Obrigado, Padre. Eu também agradeço, eu digo assim, Padre, com muita alegria no coração, né, que eu amo demais a pessoa do meu pai e hoje a gente tem um ótimo relacionamento, porque aquilo que Deus ele falou, que Deus me falou, seja amor para o seu pai. E isso foi conquistando o coração dele. E a gana que eu tenho pela família de ganhar essas almas vem dessa realidade triste, mas que Deus transformou em alegria para evangelizar muitas famílias. Então hoje esse desejo de evangelizar as famílias, de querer salvar as famílias, é dessa experiência, né? Uma experiência maravilhosa com a presença de Deus na minha vida. Por isso vale a pena, né? Vale a pena a gente dar a vida para o Senhor, para que muitas famílias sejam restauradas. Louvado seja Deus. E a você, um santo e feliz Natal em família. Jimmy, muito obrigado. Que Deus te abençoe. Obrigado, meu filho. Deus te abençoe. Amém. Muito bom. Obrigado, Senhor, também. Viva o menino Jesus. Feliz Natal. Feliz Natal. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.